Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 10, tá bom? Capítulo 10 de Terceiro Nefe. Bom, o que estava acontecendo é que eles estavam gemendo e lamentando a perda de seus parentes naquela escuridão depois daquele grande cataclisma, né? Destruição, várias cidades destruídas. E agora, né, eles ouviram a voz do Filho de Deus, a voz de Jesus Cristo. E após ouvirem essa voz, há um grande silêncio na terra. E assim a gente chega aqui, né, lembrando que está 3 dias de trevas, né? Não há densa escuridão ali. E eles ouviram a voz do Filho de Deus, mostrando também que a voz de Deus chega em todos os lugares, até mesmo nos lugares mais escuros, tá bom? Vamos lá então aqui no capítulo 10 de Terceiro Nefe, versículo 1 e o 2 aqui, ó. E então eis que aconteceu que todo o povo da terra ouviu essas palavras e testemunhou-as. E após essas palavras houve silêncio na terra pelo espaço de muitas horas. Pois tão grande foi o espanto do povo que todos cessaram de lamentar-se e gemer pela perda de seus parentes que haviam perecido. Portanto, houve silêncio em toda a terra, pelo espaço de muitas horas. Então, depois da voz ter falado, né, do Salvador, Jesus Cristo ter falado, houve silêncio total. Ninguém disse uma palavra, era silêncio total ali. É um tempo de reflexão. Eu aprendo isso. A voz vai voltar a falar, mas primeiro ele ensina e ele dá um tempo para as pessoas absorverem essas palavras, ouvirem, pensarem, né? Colocou ali, eu acho que no cantinho da disciplina, né? Para que todos possamos pensar um pouco. Às vezes o Senhor faz isso com a gente, deixa a gente hospitalizado, um momento de reflexão na nossa vida, se está muito acelerado, não estamos dando atenção à família. Então o Senhor também faz a gente ter minutos aí de silêncio. Continuando aqui, versículo 3. E aconteceu que novamente o povo ouviu a voz, e todo o povo ouvia e deu testemunho do que ela dizia. Aqui é importante dizer que essa voz, a voz de Cristo, ela está sendo ouvida tanto entre os que estavam sobreviventes, né, desse grande cataclisma, mas também entre os que morreram, tá bom? Os que faleceram. Veja o tempo verbal da voz dizendo pelos que já passaram. Então, principalmente esse versículo aqui fala dos que morreram, né, nessas cidades, tá bom? Veja aqui, ó, versículo 4. Ó povo desta grandes cidades que caíram, que sois descendente de Jacó. Os que caíram é qual? Caíram na queda, com a morte, por conta do fogo, das inundações, terremotos, terras que cobriu a terra ali. Então são desses que caíram, esses que morreram. Então ele está se referindo às pessoas que morreram aqui. Sim, que sois da casa de Israel. Quantas vezes vos junteis como a galinha ajunta os seus pintos sobre as asas e alimentei-vos? Então veja que o tempo verbal está no passado. Quantas vezes eu fiz, né? Chegou uma hora aqui que para esses não deu mais, né? Bom, vamos ver aqui o versículo 5 e 6, tá bom? Que vai falar, conforme eu falei, a voz é ouvida tanto no mundo espiritual como aos que estavam que tinham sobrevivido ali. Então o versículo 5 diz assim, aos dois grupos agora. E novamente, quantas vezes vos quis ajuntar como a galinha ajunta os seus pintos sobre suas asas? Sim, ó povo, casa de Israel, que haveis caído. Sim, ó povo da casa de Israel que habitam em Jerusalém. Sim, e como os que haveis caído. E quantas vezes quis juntar-vos, como a galinha ajunta seus pintos, e não quisestes. Bom, então aqui ele fala tanto aos que sobreviveram, aos que estão em Jerusalém, ele cita Jerusalém aqui, como aos dessa terra. Quantas vezes o Senhor quis juntar a gente? Ele nos dá oportunidades, isso que significa, né? Ele dá o significado aqui de uma galinha, né? Quando os pintinhos estão em perigo, ela abre suas asas, ela faz um barulho ali. E o que acontece? Os pintinhos vêm tudo para debaixo da asa da galinha, proteção.
Quantas vezes o Senhor nos protege, vai nos dando chance. Esse é o sentido aqui do versículo, tá bom? Agora, algo interessante, já que a voz dele está sendo ouvida tanto entre os vivos como os que já passaram dessa vida aqui, que morreram, tem uma escritura que eu gostaria de compartilhar, que está lá em João capítulo 5, versículo 25. Eu acredito que se refere a esse momento aqui, tá bom? Então João capítulo 5, versículo 25 diz o seguinte, aliás, não é a compreensão, né? Esse versículo não é a compreensão de todo o mundo cristão. Tem outras interpretações também, mas eu acredito que João capítulo 5, versículo 25 se retrata desse momento aqui também, tá bom? Então diz assim, Jesus Cristo disse, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Olha só, né? O Senhor Jesus Cristo falou que chegaria a hora, e agora é a hora em que os mortos ouviriam a voz do Filho de Deus. E aqui eles estão ouvindo a voz do Filho de Deus. E aqueles que ouvirão, conforme diz aqui, ouvirem, viverão, terão vida. Tá bom? Aqui mostra, na verdade, né, o conhecimento que nós temos, que Jesus Cristo vai, né, ao mundo, né, dos espíritos, e ele prega o evangelho a essas pessoas, dando liberdade também aos cativos. A pregação do evangelho dos dois lados do véu, tá bom? Não vou entrar tanto no assunto aqui para não fugir da mensagem. Mas vamos lá, continuando o que mais Jesus Cristo disse aqui, versículo 6. Ó vós, ó casa de Israel, a quem poupei, quantas vezes vos ajuntei como a galinha junta seus pintos sobre as asas? Se vos arrependerdes e voltardes a mim, com firme propósito de coração. É isso que o Senhor quer, que nós nos voltemos para Ele com firme propósito de coração. Mas, conforme aqui, Ele quer ajuntar, mas nós não somos obrigados. Olha o versículo 7 em diante aqui, ó. Mas se não o fizerdes, ó casa de Israel, os lugares de vossas moradas ficarão desoladas, até a época em que se cumpra o convênio que fiz com vossos pais. E então aconteceu que, depois de ter ouvido essas palavras, eis que o povo começou a chorar e a gemer novamente por causa da perda de seus parentes e amigos. E aconteceu que assim se passou 3 dias, e era amanhã, e de manhã, depois dos 3 dias, dissipou-se a escuridão da face da terra. E a terra cessou de tremer, e as rochas cessaram de fender-se, e cessaram os espantosos gemidos e todos os barulhos tumultuosos terminaram. Então, todas as coisas pararam, né? Parou. Depois da voz, eles voltaram a lamentar-se, né? Acredito eu também, porque quantas vezes, né, Deus quis juntar, mostrando o amor dele ali, eles se lamentando por eles mesmos não terem mudado. E essa mesma chance é dada a nós, né? Então, que não seja preciso vir uma treva sobre nós para que nós possamos voltar ao Senhor. Continuando o versículo 10. E a terra juntou-se novamente e firmou-se, e cessaram os lamentos e prantos e gemidos daqueles que estavam vivos. E seu pranto transformou-se em alegria, e suas lamentações em louvores de graças ao Senhor Jesus Cristo, seu Redentor. Então, após saírem daquela escuridão, sabendo que Deus deu uma nova chance para eles, agora sim eles vão abraçar essa chance. Então eles estão cantando, estão louvando ao Senhor, saindo da tristeza, da escuridão para a luz. A luz é Cristo. Eles se voltaram para o Senhor, agora eles rendem graça e sentem grande alegria. Até aqui se cumpriram as escrituras proferidas pelos profetas. Foi a parte mais justa do povo que se salvou, e foram aqueles que receberam os profetas e não os apredejaram, e foram aqueles que não haviam derramado o sangue dos santos que fora poupado. Então observe que aqueles que ouviram os profetas, que ouviram a voz de Deus, esses foram poupados, passaram por essa grande tribulação, mas sobreviveram, né? Estão com gratidão ao Senhor agora. Isso é fruto de terem ouvido a palavra de Deus por meio dos profetas. E foram poupados, e não foram tragados nem sepultados pela terra.
e não se afogaram nas profundezas do mar, e não foram queimados pelo fogo, nem esmagados até a morte, e não foram arrebatados pelos furacões, nem foram sufocados pelo vapor de fumaça e da escuridão. E agora, quem ler, que entenda, e quem tiver as escrituras, que a examine e considere todas essas mortes e destruição por fogo e por fumaça, por tempestade, por furacões, por abertura de terra, por tragados, e todas essas coisas não são para cumprir as profecias e muitos dos santos profetas? Sim, essas coisas que aconteceram cumpriu a profecia de profeta Samuel, o Lamanita. Bom, então está sendo mencionado aqui. Sim, o profeta Zenos, ele está falando outros profetas também que testificaram essas coisas aqui, né? Sim, o profeta Zenos testificou essas coisas, e também Zenoque falou a respeito dessas coisas, porque testificaram particularmente sobre nós, os que somos os remanescentes de sua posteridade. Eis que nosso pai Jacó também testificou a respeito de um remanescente da posteridade de José. E eis que não somos nós um remanescente da posteridade de José? Essas coisas testificaram sobre nós, e não estão escritas nas placas de latão, e nosso pai Leí trouxe de Jerusalém. Então essas informações estavam, né, na placa de latão pelo profeta Zenos, profeta Zenoque, conforme está sendo mencionado aqui. Vamos lá, falta 2 versículos só aqui para terminar. E aconteceu que no fim do 34º ano, eis que vos mostrarei que o povo de Nefe, que fora poupado, bem como aqueles que haviam sido chamados lamanitas, que haviam sido poupados, receberam muitos favores e muitas bênçãos, e foram derramados sobre sua cabeça, de tal forma que pouco depois de sua ascensão ao céu, Cristo verdadeiramente manifestou-se a eles, e mostrou-lhes seu corpo, e ministrando entre eles um relato do seu ministério será feito mais adiante. Portanto, concluo minhas palavras por agora. Então aqui Mormon, né, ele está fazendo um resumo que o Cristo também vai aparecer a eles após o ministério lá em Jerusalém. Acredito que após os 40 dias, né, em Atos capítulo 1 menciona que Jesus Cristo apareceu ali a mais de 500 pessoas. Ele ministrou entre eles ali cerca de 40 dias e ele ascendeu aos céus. Eu acredito que após essa ascensão ao céu, ou seja, depois de 40 dias, ele vem aqui nas Américas. É isso que Mormon está falando. E ele fala em um relato dos seus ensinamentos vai ser colocado adiante. Principalmente ali, ele vai falar sobre o Sermão da Montanha, tá bom? Que é um guia para a nossa vida. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Amanhã vamos estudar terceiro Nef 11, hein? Aguarde.